de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. Nesta segunda-feira da 14ª semana do tempo comum, a igreja nos traz também a sua palavra, a palavra da sua tradição. O texto que nos é apresentado na liturgia das horas no dia de hoje é tirado da carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa. Esse texto é do século I da nossa era cristã. São Clemente está contado entre aqueles primeiros 4 sucessores do apóstolo São Pedro. Então, escrevendo aos Coríntios, ele nos dá também esta catequese que nos é oferecida pela igreja hoje. Então, ouçamos com bastante atenção esse texto que traz como título: procure cada um o que é útil para todos, e não o próprio interesse. Ouçamos essa palavra da igreja. Está escrito: uni-vos aos santos, porque os que deles se aproximam serão santificados. E ainda em outro lugar: com o inocente serás inocente, com o eleito serás eleito, e com o perverso usarás de astúcia. Por isso, nos unimos aos inocentes e aos justos. Eles são eleitos de Deus. Porque há entre vós lutas, cóleras, dissensões, divisões e guerras. Porventura, não temos um só Deus, um só Cristo e um só Espírito da graça derramando sobre nós? E não há uma só vocação em Cristo? Por que arrancamos e despedaçamos os membros de Cristo e nos revoltamos contra nosso próprio corpo e chegamos à loucura de esquecer que somos membros uns dos outros? Lembrai-vos das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo: ai daquele homem, melhor lhe fora não ter nascido do que escandalizar a um de meus eleitos. Melhor lhe fora ser amarrado a mó de moinho e afogado no mar, do que perverter um só dos meus escolhidos. Vossa divisão perverte a muitos, lança a muitos no desânimo, a muitos na hesitação, a todos nós na tristeza, causa-nos a todos aflição, e ainda persiste vossa sedição. Tomai da carta de São Paulo: qual a primeira coisa que vos escreveu no início da Boa Nova? De certo, inspirado por Deus, o apóstolo vos escreveu acerca de si mesmo, de Cefas e de Apolo, porque já então havia entre vós facções,
e partidos. Esta facção, porém, era o vosso menor pecado. Com efeito, vós vos inclinastes ante o ilustre testemunho dos grandes apóstolos e da pessoa por eles autorizada. Vamos, portanto, depressa acabar com isto. Vamos nos ajoelhar aos pés do Senhor e implorar com lágrimas e súplicas que Ele nos seja propício e se reconcilie conosco, fazendo-nos voltar a nosso antigo modo de viver, tão belo, casto, conforme o amor fraterno. É esta a porta da justiça, aberta para a vida. Segundo está escrito, abri-me as portas da justiça, entrando por elas louvarei o Senhor. É esta a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. De fato, são muitas as portas abertas. Esta que é da justiça, é ela também em Cristo. Felizes todos os que por ela entraram e orientaram sua caminhada na santidade e na justiça, realizando tudo com tranquilidade. Se há um fiel, se há um notável na exposição da doutrina, um sábio no discernimento das palavras, um casto em sua vida, tanto mais humilde deve ser, quanto parece ser maior. E procure o que é útil a todos, e não o próprio interesse. Amém. Meu irmão, minha irmã, essa palavra que a igreja nos dirige no dia de hoje, da carta aos Coríntios de São Clemente I, Papa, ela vem puxar a orelha de todos os cristãos, sobretudo do cristão, da cristã, que ao invés de promover a unidade, promove a divisão. Ao invés de promover o amor, promovem as disputas. E às vezes nós podemos ser tentados a ouvir essa palavra da igreja, a pensar imediatamente nas divisões que existem entre os cristãos em diversas denominações. É claro, também isso escandaliza, também isso dificulta a propagação do Evangelho, a quebra da unidade dos cristãos que vivem divididos em grupos distintos, como concorrência. Tudo isso escandaliza e dificulta a pregação do Evangelho. Mas São Clemente está chamando a atenção, assim como São Paulo, sobretudo pelas dissensões que existem dentro da comunidade. De pessoas que se acham no direito de julgar as outras. De pessoas que ao invés de promover a comunhão, promovem a divisão. De pessoas que se acham melhores do que as outras na comunidade, mais importantes ou com mais direito do que as outras na comunidade. De pessoas, de cristãos e cristãs, que perdem a caridade com os irmãos na defesa de seus próprios interesses. De vez em quando nós podemos deparar com situações. No tempo da política, de modo mais agressivo, em ano de eleição, nós vemos coisas absurdas pronunciadas por cristãos.
que se dirigem aos outros irmãos de um modo desrespeitoso, porque está defendendo a sua ideologia, está defendendo o seu partido político, a sua ideia, e por isso se acha no direito de atacar os outros, de perder o respeito, de perder a caridade com o outro. E sendo irmãos que professam com a boca a mesma fé. Famílias que acabam se dissolvendo por causa da pretensão de um ou de outro de querer ser o dono da verdade, o dono da razão, não saber acolher a opinião do outro, e com isso faltam com a caridade e com o amor. Pessoas que são cristãs e quando estão muitas vezes na rede social, você não as reconhece. Porque a sua boca é uma fossa cheia de porcaria para falar dos outros, para criticar os outros, para falar mal das pessoas, ou para impor a sua maneira de pensar, a sua ideologia política ou o seu pensamento. Tudo isso envergonha o Evangelho. Tudo isso é escândalo, porque os seguidores de Cristo não podem viver se degladiando, se acusando, se desrespeitando. Esse é o chamamento dessa palavra no dia de hoje. Como nos lembra São Clemente, é preciso buscar o interesse de todos e não o próprio interesse. E o interesse de todos é a unidade. O interesse de todos é o respeito. O interesse de todos é a prática do amor. O interesse de todos é a prática do bem. Nesta segunda-feira, meu querido irmão, minha querida irmã, mais uma vez somos convidados a nos confiar à intercessão de Nossa Senhora. Peçamos a Nossa Senhora, ela que também é nossa guia, ela que é a nossa pedagoga, a nossa orientadora, aquela que nos aponta o seu Filho Jesus, que ela leve até Jesus as nossas preces, as nossas orações, que ela apresente a Jesus, seu Filho amado, tudo aquilo que está no nosso coração e que desejamos que chegue até Ele. A mãezinha, ela não se nega de interceder por nós. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma segunda-feira cheia da graça de Deus. Que realmente hoje seja um dia de encontro com o Senhor. Que Jesus não deixe de te visitar no dia de hoje e que você se deixe visitar por Ele. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.